Casa de Oração. Dia 6. Desfrute deste tempo e aprenda um pouco mais sobre a oração coletiva. Que o Senhor te abençoe abundantemente durante este período. A oração tipo lista de compras. Depois temos aquilo que chamamos de oração tipo lista de compras, ou a oração volta ao mundo. Ali se incluem todos os assuntos mencionados para a oração, e mais alguns que são acrescentados. Esses crentes provavelmente tiveram muita dificuldade para abrir a boca, mas quando finalmente conseguiram, precipitaram-se através da lista de assuntos que foram mencionados. Isso se assemelha a uma lista de compras que você assinala à medida que compra os itens. As orações volta ao mundo são assim também. Você começa onde está e vai de continente em continente até chegar novamente onde começou. É um tipo de viagem ao redor do mundo. Vou dar um exemplo. Uma pessoa ora primeiro por uma campanha de Billy Graham em Los Angeles, depois ora por uma família muito necessitada na cidade do Cabo, na África do Sul. Depois disso, dirige-se a Melbourne, na Austrália, onde mora um irmão que se desviou do Senhor. Então vai a Londres e ora por um grupo de crentes dali, e finalmente ora pelo dedão do pé gangrenado da sua avó. Essa é a sua oração. A próxima pessoa começa orando pelo irmão em Melbourne, que se afastou do Senhor, então volta para a campanha de Billy Graham em Los Angeles. Depois vai a Londres e ora com fervor pelo povo britânico. Outra pessoa então ora pelo dedão gangrenado da avó, e inclui outras 5 pessoas doentes, todas em condições diferentes. Depois outra pessoa ora pela campanha Billy Graham em Los Angeles, vai a Melbourne, ora por todos os crentes que vivem por trás da cortina de bambu e finaliza na República Tcheca. Ainda outra pessoa ora por todos os que sofrem em todos os lugares, especialmente nos países islâmicos, e então ora pela Rússia. O que está acontecendo nessa reunião de oração? Primeiro estamos aqui e depois estamos lá longe, em outro lugar. Vamos daqui para lá e de lá para cá. Se você orasse assim em sua casa, o Senhor lhe diria que você precisa de cura para a mente, pois está confuso e completamente desorganizado. Na verdade, quando um crente ora em sua própria casa, ele se ajoelha e ora por uma coisa após a outra, conforme é movido pelo Espírito de Deus. Você não pula para frente e para trás de um assunto para outro. A oração corporativa deveria ser da mesma forma. Avançamos de um tópico para outro, sempre juntos, e assim passamos para o próximo tópico. É assim que agimos sob a direção do Espírito Santo. Em certa ocasião pode haver 7 santos orando por um mesmo assunto, e 5 orando pelo próximo, 1 orando pelo seguinte, e então 20 orando pelo último assunto. Quando a oração é feita em confusão, ninguém sabe para onde estamos indo. Ninguém nem sonharia em fazer isso em particular, sozinho. Contudo, no tempo de oração corporativa é exatamente isso que fazemos. Oramos de forma desorganizada e passamos por uma infinidade de assuntos, cada um tentando orar pela lista inteira. Esse tipo de reunião de oração se caracteriza por uma sensação de peso e falta de vida. A síndrome do meu, mim e eu. Se insistimos em usar constantemente os pronomes pessoais da primeira pessoa do singular na oração corporativa, isso se torna uma negação do funcionamento do corpo de Cristo. É óbvio que devemos usar nós, nosso e nos quando estamos orando juntos. Se o Espírito Santo está nos orientando a orar, nessa hora nos tornamos, por assim dizer, o porta-voz dos outros. Os outros irmãos ou concordarão com a oração, dizendo amém, ou não concordarão, ficando em silêncio. Nosso Senhor nunca nos ensinou a orar corporativamente dessa forma. Na oração modelo que ele ensinou, instruiu-nos a orar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Precisamos prestar atenção ao fato de que foi a todos os discípulos e não apenas a um deles que ele deu essa oração padrão. Em outras palavras, quando oravam juntos, eles deveriam usar os pronomes no plural, nosso nos nós. Um triste sinal de que a reunião de oração é apenas uma reunião de indivíduos fazendo orações individuais e pessoais é quando se usa eu, meu e me, em vez de ser a igreja em oração. Além do mais, quando se usam esses pronomes na primeira pessoa do singular, aquele que ouve sente-se excluído da oração daquele que ora. Esse Filho de Deus está orando como se naquele local estivessem só ele e o Senhor. Porém, há ocasiões em que os pronomes pessoais do singular devem ser usados, mesmo em uma reunião de oração corporativa. Por exemplo, ouvimos muitas vezes este tipo de oração: estamos todos nos sentindo deprimidos. Seria melhor se esse crente dissesse: eu estou deprimido.
toca-me, Senhor, e aviva-me. Há outras ocasiões em que os pronomes do singular são usados corretamente. Contudo, é normal na oração corporativa usar nosso, nos e nós. Quando passamos a usar os pronomes no plural, é sinal ou evidência de que estamos começando a perceber que pertencemos ao corpo do Senhor Jesus. O Espírito Santo está começando a nos dar entendimento daquilo que a igreja é. Artificialidade. Outro hábito muito ruim é a ideia de que precisamos mudar o tom da voz. W.P. Nicholson disse certa vez: por que as pessoas usam uma voz diferente quando falam com Deus? É óbvio que devemos falar com reverência com o Senhor, mas por que não usar nossa voz normal? É claro que temos de falar alto o suficiente para que os outros ouçam nossa oração e possam dizer amém. É ridícula a ideia de que precisamos usar uma espécie de voz teatral ao falar com o Senhor. É lamentável que o Senhor precise ouvir todas essas vozes estranhas que nem de longe lembram a voz normal da pessoa que está orando. Desde que falemos suficientemente alto e nossa dicção seja clara, temos de ser como sempre somos e falar com o Senhor como falamos uns com os outros, mas com reverência. Esse hábito é tão forte que em uma reunião de oração em conjunto, quase se pode identificar a denominação a que cada crente pertence. Os anglicanos e episcopais falam a respeito da paixão de Nosso Senhor e da agonia da cruz e sobre outras verdades tremendas como se estivessem falando por sobre a cerca com um vizinho a respeito de tomates e outros vegetais da sua horta. O tom é sempre moderado, sem nenhuma paixão nem emoção. Os batistas têm a tendência de serem muito práticos e falam alto. Os pentecostais se parecem muito com o antigo aeroplano, que aumentava a velocidade do motor até que finalmente decolava. Depois subia mais e mais até de repente perder as forças, então aterrissava. Os presbiterianos falam com Deus com grande eloquência e firmeza. A necessidade maior não é adotar uma forma ou outra, ou um tom de voz que não seja o nosso. Devemos orar com autenticidade, como nós somos, de coração, ao Senhor, sem artificialidade nem simulação. Barulho repetitivo mecânico. Outro hábito muito ruim é um tipo de reação mecânica que nada tem a ver com o Espírito Santo. Em uma reunião de oração corporativa, isso acaba com a unção e com o poder do Espírito Santo, pois não é ação dele, mas simplesmente um reflexo totalmente humano. Contudo, pode ser edificante quando um crente exclama, aleluia, porque viu alguma coisa pelo Espírito, ou então outra pessoa diz, amém, ou ainda, outra diz em voz alta, sim, Senhor, ou quando um grande coro de améns ecoa de todos nós porque no Espírito estamos todos testemunhando quanto a algum assunto. Eu me lembro de que em uma conferência nacional de intercessores, depois que eu falei, uma senhora se aproximou de mim e agradeceu a mensagem que eu tinha pregado. Ela me disse que havia sido grandemente abençoada ao participar de uma clínica de oração. Logo me interessei, pois já havia ministrado várias escolas de oração em diferentes lugares. Eu lhe disse, mas eu nunca ouvi falar de clínica de oração. Ah, disse ela, foi algo muito proveitoso para mim. Aprendi muita coisa nos vários cursos que fiz lá. Foram muito úteis para mim, mas eu queria lhe perguntar alguma coisa a respeito do curso que estou fazendo agora, pois está me perturbando. Qual é o curso que está perturbando você? Perguntei a ela. Ah, é gemer no espírito. Então eu lhe disse, bem, eu nunca ouvi falar desse tipo de coisa. Como é que lhe ensinaram isso? Seu professor pediu que você fizesse isso? E daí ele mesmo gemeu no espírito para mostrar como deve ser? E foi isso mesmo que aconteceu, disse ela. E não estou muito satisfeita com isso. Então disse-lhe que não era desse jeito. Eu disse que achava certo ela não se sentir bem com aquilo, especialmente porque as escrituras dizem que há gemidos que não se podem exprimir, eles ficam presos em nosso espírito. Então de repente algo me ocorreu, e eu perguntei, você está pagando por esses cursos? Sim, $50 por curso. Ensinar as pessoas a gemer mecanicamente não é um ministério do Espírito Santo, e cobrar por isso é acrescentar injustiça à ofensa. Em outra ocasião, eu estava em uma reunião de oração num dos estados do sul dos Estados Unidos. Eu não conseguia me concentrar de forma nenhuma por causa de um barulho terrível atrás da sala de reuniões. Por fim, o pastor se inclinou para mim e disse, esse barulho está incomodando você? Está sim, mas o que é isso? Ah, é um dos nossos irmãos que tem um ministério de gemer. No final da reunião, o pastor disse, você gostaria de conhecer o irmão que tem esse ministério de gemer? Gostaria sim, pois eu sempre entendi que esses gemidos não podem ser exprimidos. Em minha opinião, isso não era um ministério autêntico, mas apenas uma barulheira mecânica.
Por fim, para ilustrar um pouco mais esse assunto, eu estava pregando em uma reunião no sul da Suécia, e um homem da congregação exclamava em voz alta a intervalos de poucos minutos, Tack og lov, que significa graças e louvores. Eu estava pregando uma mensagem evangelística e quando disse, há várias pessoas aqui que ainda não conhecem o Senhor, ele disse, Tack og lov. Quando eu disse, alguns de vocês, se não encontrarem o Senhor Jesus, acabarão no inferno, ele replicou, Tack og lov. Esse tipo de exclamação mecânica não tem nada a ver com o Senhor. Um reflexo mecânico, como uma máquina de linguiça fazendo linguiça. Precisamos evitar esse tipo de barulho mecânico a todo custo. Tenha certeza de que os outros conseguem ouvir quando você ora. É óbvio que quando oramos, temos necessidade de sermos ouvidos. De outra forma, não tem sentido gastarmos tempo em uma reunião de oração corporativa. Se não conseguimos ouvir algum crente que está orando, isso acabará com a reunião. Quais são as razões que não permitem ouvir aqueles que estão orando? A primeira razão é a suavidade da voz de algumas pessoas. Se você possui uma voz suave, ajuda muito se ficar de pé para orar. Você não precisa modificar artificialmente sua voz, mas precisa falar mais alto e falar de forma clara. Tenho me admirado nesses anos todos por descobrir que homens fisicamente fortes muitas vezes oram com voz incrivelmente suave. Normalmente eles falam como uma sirene, alta e claramente, mas quando estão na reunião de oração, você mal consegue ouvi-los. Tenho me perguntado se eles querem apresentar-se diante do Senhor como humildes e modestos. A quem estão querendo enganar? Não há Deus. Use uma voz normal, mas, é claro, uma voz que todos podem ouvir. Se você por natureza tem uma voz suave e não consegue melhorar, não permita que isso o impeça de orar, mas lembre-se de falar mais alto e seja breve, indo direto ao ponto. A segunda razão é que algumas pessoas põem a mão na boca ou, se estão ajoelhadas, oram com o rosto sobre a cadeira ou sobre o banco. Não há como as pessoas ouvirem você dessa forma. Se você quer ajoelhar-se e é possível fazê-lo com facilidade, endireite-se quando orar e ore com clareza. Espero que você tenha gostado. Até o próximo áudio e até lá. Fique na paz, daquele que te amou primeiro.